Olá, boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Nessa sexta-feira, dia 18 de setembro, estamos nos aproximando da primavera. Dia 22, vamos começar a estação da primavera, a estação das flores. Que o Senhor continue abençoando você e te dando mais primaveras na sua vida. E por falar em primavera, a gente usa esse termo quando a gente cumprimenta alguém pelo seu aniversário. E amanhã tem alguém muito especial completando mais uma primavera, colhendo mais uma flor no jardim da sua vida. É a irmã Mercedes, a esposa do pastor Lorival. Amanhã, dia 19, a irmã Mercedes está fazendo aniversário. E eu quero cumprimentá-la hoje e desejar, melhor dizendo, à irmã muitas felicidades e que cada dia que a irmã viver seja dia repleto da bênção de Deus no seu coração. Que Ele continue abençoando a sua vida, a vida do seu esposo, a vida das suas filhas, dos seus genros e do seu netinho e de todos os demais parentes que são preciosos ao coração da nossa irmã. Deus te abençoe, minha irmã, e receba por antecipado o nosso cumprimento pelo seu aniversário. Deus te abençoe. Vamos conversar sobre Tiago. Eu estou encerrando o estudo de Tiago e eu quero tratar com vocês hoje sobre Tiago, capítulo 5, verso de 13 a 18, que diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era homem como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. E então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. E aí eu vou ler os 2 últimos versos de Tiago, que não é o assunto de hoje, mas vou ler. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, viu? Olha aí, atenção, pode buscar crente desviado aí. Saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Então, é muita vantagem para quem discipula. Mas o que eu quero destacar, fechando Tiago, é que esse texto fala exclusivamente de oração. Eu quero destacar pelo menos 6 lições que a gente aprende nesse texto. Primeira lição, esse texto fala sobre oração. É oração. Irmãos, como nós precisamos orar? É interessante que a gente fala, mas não busca. É triste. Eu imagino que isso seja falta de fé, falta de comunhão com Deus, falta, sei lá, um desinteresse ou medo de Deus. Eu confesso que eu não sei. Nós oramos muito pouco. Nós precisamos orar mais, levar uma vida de oração. Não sei se você concorda comigo, mas a gente ora muito pouco. Eu pergunto, você já orou hoje? Quantas vezes? Não é? Daí a gente tira as conclusões. A segunda lição que a gente tira desse texto é quando ele diz assim: está sofrendo? Está com dificuldades? Tem uma tradução que diz assim: está com dificuldades? Faça oração. Ore. Está com dificuldade? Ore. Ore. Você pode orar agradecendo a Deus as dificuldades. O sermão de domingo vai falar sobre isso. Não é? Vai falar sobre isso. O fortalecimento da fé. Nós precisamos orar. Então, está sofrendo? Ore, busque a Deus. Busque a Deus. Ele é o nosso consolador.
não é? A terceira lição é: você não está sofrendo, mas você está feliz, está alegre, né? A tradução, a Nova Almeida atualizada, diz assim: alguém está alegre? Cante louvores. Efésios capítulo 5, verso 19, fala assim: falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, está alegre? Cante. Então, quando a gente vai à igreja, a gente vai para adorar a Deus, e se a gente, e eu acredito que você vai com o coração alegre, então cante ao Senhor. A segunda lição eu já disse: está sofrendo? Tem dificuldades? Ore. Está alegre? Cante. Está doente? Diz assim, a igreja ore por ele. O texto, quando doente, diz assim: chame os presbíteros da igreja. Sabe quem são os presbíteros? São os dirigentes da igreja, são os líderes da igreja. Os líderes. Diga para os líderes da igreja que você está doente. Conta para eles. No sentido de que a liderança representa a igreja, e a igreja é corpo de Cristo. Quando nós estamos doentes, o nosso corpo está doente. Quando o nosso corpo está doente, presta atenção, o próprio corpo, alguma parte do corpo está doente, o próprio corpo reage, cria anticorpos e luta contra aquela enfermidade. Não sei se você sabia disso. Tem doença que você cura e nem percebe, nem remédio toma, porque o seu corpo trabalha. Então, está doente? Fala para a igreja. Vá para os encontros de oração. Diga para eles, para os irmãos do corpo, que você está precisando. E então esses irmãos, juntos, oram ao Senhor. Quando ele diz aqui, chame os presbíteros, significa conte para a igreja, diga para a liderança da igreja, e a liderança não é só o pastor, não. São todos aqueles que lideram os departamentos, as instituições da igreja. Eles são líderes na igreja, são colocados por Deus para esta situação. E o texto aqui dá alguma orientação dizendo, e unjam com óleo. Esse era o costume da igreja, eles usavam óleo para ungir. Mas o que importa aqui não é o óleo, não é o óleo que cura. O que cura é a oração, que a gente chama de, e o texto chama de a oração da fé. Então, está doente? A igreja vai orar por você que está doente. Pena, meus irmãos, é que como igreja a gente tem orado muito pouco pelos enfermos. Você tem orado pelos enfermos da igreja? Você tem pedido a Deus, Senhor, tem misericórdia dos irmãos que estão doentes. E nós temos irmãos enfermos na igreja, irmãos. Nós precisamos orar por eles. Procure saber. Agora, meu irmão que está doente, se você não falar, o povo não sabe também, né? Vamos falar. Eu preciso de oração, eu estou doente. Vai falar. Nós temos o WhatsApp, temos o telefone, temos os encontros de oração da igreja. Vamos falar, minha gente. Eu sei de irmãos que estão doentes, mas não fala nada, fica quietinho. E depois fala da igreja, porque a igreja não ora por mim, que a igreja não liga para mim. Mas ligar que jeito, se você não liga para ela? Então, está doente, comunique à igreja, comunique aos irmãos. Nós temos, nessa pandemia, nós temos veículos de comunicação. Nós temos aí o nosso grupo de comunicação. Nós temos 2 grupos da EBD, que você deve estar um deles. Se não aparece lá, o que eu posso fazer? Mas você pode dizer à sua classe, eu estou doente, eu preciso que vocês orem por mim. Agora, se ficar quietinho, ninguém vai saber disso. Então, tem que falar. Então, está doente? A igreja ora visando de Deus o restabelecimento do irmão. A 5ª lição é, tem bronca de alguém? A Bíblia fala disso. Olha lá. Se você tem... onde que está? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Então, às vezes, a gente tem bronca de alguém. Alguém nos causa algum ciúme, nos causa alguma dificuldade. Alguém está atrapalhando o meu caminhar na igreja. Se eu tenho bronca de alguém, eu preciso confessar meus pecados. Isso é pecado. Nós não podemos falar mal do irmão. Nós não podemos carregar isso no coração.
Porque quem tem bronca de alguém, ele tem o seu problema e ainda leva o problema do outro, que às vezes nem sabe que está sendo causador de um problema. A Bíblia ensina isso. E se nós levarmos isso a sério, nós vamos ter muitos problemas da nossa vida resolvidos. É aí que entra a história da inveja. A inveja é pecado. Nós não podemos atrapalhar ninguém de prosseguir no caminho do Senhor. Mas também não podemos ter inveja de ninguém, inveja de posto, inveja de trabalho, inveja. Não podemos. Então, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serdes curados. Eu estou lendo a Bíblia, Tiago, capítulo 5, verso 16. Ô crente, ô meu irmão, você não sabia disso? Está sabendo agora. Tem bronca de alguém? Confesse o seu pecado a Deus e, se possível, a esse irmão, dizendo: meu irmão, eu quero que me perdoe porque eu penso assim, assado de você. É isso que nós temos que fazer. E Deus vai curar o nosso interior, vai curar a nossa alma, nós vamos ter paz. E aquele louvor que nós prestarmos, Deus o receberá. Deus só recebe o louvor verdadeiro, o louvor que vem do coração, de glorificação a Deus. Este ele recebe. Os outros, ele não vai receber, não. E a última lição é que qualquer um pode orar com poder. Qualquer um pode orar com poder. Olha, onde está escrito isso? Ora, está escrito lá, verso 17. Elias era um ser humano como nós. A gente acha que Elias, subiu num carro de fogo, era diferente. A Bíblia diz que ele era um ser humano como qualquer um de nós. E diz que ele orou insistentemente para que não caísse chuva. Eu estou achando até que algum Elias orou para que não chovesse em Araçatuba uns quase 3 meses. E depois diz, depois Elias orou insistentemente e choveu. Deus enviou chuva e a terra começou a produzir. São lições preciosas, irmão, que Tiago encerra a sua carta, passando para aqueles irmãos de Jerusalém, para aqueles judeus, e passa para nós, passa para mim, passa para você. Você vai ver que a gente se identifica com esse texto. A gente precisa viver esse texto na nossa vida. E nós seremos imensamente abençoados. Imensamente abençoados. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos porque durante esses dias nós estudamos a carta de Tiago. E ela é muito prática e nos diz muito respeito às nossas vidas. Perdoa-nos pelo fato de lermos a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra e não levarmos a sério. Que nós possamos levar essa palavra a sério. Ó Espírito Santo, visita cada um dos meus irmãos. Visita a mim, o meu coração. E me dá esse desejo de perdoar, de confessar os meus pecados aos meus irmãos. Pecados cometidos entre nós. E que perdoados e perdoando-nos, a gente também tenha certeza de que o Senhor já ouviu esta oração, este perdão, e também nos concede o perdão. Concede a cura aos irmãos. No meio dos enfermos, eu coloco, Senhor, em Tuas mãos a irmã Leila, que está se recuperando. Eu coloco, Senhor, diante do Senhor, em Tuas mãos, a vida do irmão Cosme. Oh Deus, visita aquele homem. Ele está doente, está procurando cura, está com dificuldades. Senhor, irmã Cida Almeida, esposa do irmão Josias, fez cirurgia do olho. Que o Senhor a restabeleça por completo. Oh Deus, nós devemos ter mais enfermos. Eles não falam, mas a gente deve ter mais enfermos. Irmã Rosângela, lá em Campinas, tem misericórdia dela, Senhor. Estende a Tua mão de poder sobre ela. Oh Deus, visita o Teu povo. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu querido.